Historiadores e arqueólogos têm um consenso: despertar em uma vila medieval seria um dos choques sensoriais mais intensos que um indivíduo moderno poderia vivenciar. Aqueles filmes e séries históricas que você adora erraram em quase tudo. A realidade da vida dos camponeses daquela época não era apenas desafiadora, mas um verdadeiro ataque aos sentidos, capaz de fazer até o viajante do tempo mais experiente reconsiderar suas decisões de vida em questão de minutos. E se você está gostando dessas narrativas, eu adoraria que você deixasse um like ou se inscrevesse. Estou muito curioso para saber de onde vocês estão acompanhando. Então, que tal deixar um comentário com sua localização e a hora que é aí? É fascinante ver como pessoas de diferentes partes do mundo estão mergulhando nisso. Agora, vamos voltar à Europa Ocidental na Idade Média. Confie em mim, será uma experiência incrível. Mas antes, fique à vontade. Sério, ajeite os travesseiros. Puxe aquele cobertor, porque aonde estamos indo, você vai querer estar bem aquecido. Pronto, você acaba de despertar em uma vila medieval, em algum momento do século XIV. É amanhecer ou algo próximo disso. Você não está em uma cama confortável, nada que se compare ao seu colchão em casa. Você está deitado em um saco de palha no chão de uma casa de um único cômodo. A palha áspera fere sua pele, penetrando no tecido grosso. O primeiro impacto é o cheiro, não o aroma convidativo de um café fresco ou do café da manhã sendo preparado que normalmente te receberia. Não, isso é algo bem diferente. É a fumaça de madeira, densa e ácida, que ainda paira no ar, resultado do fogo da noite passada, agora reduzido a brasas brilhantes no centro da sala. Não há chaminé, apenas um pequeno buraco no telhado de palha por onde parte da fumaça escapa. O restante permanece, ardendo nos seus olhos e revestindo sua garganta. Junto com a fumaça, há o cheiro terroso das pessoas ao seu redor. Você não está sozinho. Uma família de talvez 8 pessoas dorme neste único espaço. Tem um odor ácido de corpos não lavados. Não porque as pessoas da Idade Média fossem sujas por opção, mas porque se banhar era um luxo raro. E há outro cheiro também, o dos animais. No canto da sala, separados apenas por uma frágil divisória de madeira, há algumas galinhas e talvez um porco. Você pisca, tentando se adaptar à luz tênue que entra pelas pequenas janelas sem vidro, cobertas com persianas de madeira. Logo, os sons começam a se manifestar. Um galo canta nas proximidades, rapidamente seguido por outros ao redor da vila. Do lado de fora, você escuta o mugido do gado e o balido das ovelhas sendo levadas para o pasto. Já há movimento na vila. O ranger de uma porta de madeira, o clangor distante do metal, enquanto o ferreiro inicia seu dia. Vozes se chamando. Dentro, a família já está se agitando. A mãe está de pé, reanimando o fogo com mãos habilidosas, adicionando gravetos às brasas até que as chamas comecem a dançar. O pai se espreguiça e boceja ao seu lado, suas articulações estalando enquanto se levanta do chão duro. Crianças de várias idades esfregam os olhos sonolentos, tossindo por causa da fumaça. O dia não espera por ninguém, murmura o pai ao se erguer. João, busque água. Maria, ajude sua mãe com o mingau. Você percebe algo curioso. Essas pessoas não dormiram a noite inteira como você está acostumado. Os camponeses medievais praticavam o que os historiadores chamam de sono bifásico. Eles iam para a cama logo após o pôr do sol, dormiam por várias horas no que chamavam de primeiro sono, e em seguida acordavam por 1 ou 2 horas no meio da noite. Durante esse tempo de vigília, eles tinham a liberdade de rezar, conversar em sussurros, cuidar dos animais ou até fazer visitas aos vizinhos. Depois, voltavam a dormir até o raiar do dia. A casa, embora simples, é bastante robusta.
Suas paredes são construídas com uma técnica chamada Bule e Dorb, que consiste em uma estrutura de madeira preenchida com uma treliça de gravetos. O Guduli, coberta com uma mistura de barro, argila e palha. O Dorb. Essa forma de construção oferece uma surpreendente eficiência térmica, mas no inverno, o único cômodo que se aquecia era o que ficava ao lado da lareira central. Você observa a mãe da casa retirando um grande pão redondo e escuro de uma caixa de madeira. Esse não é o pão branquíssimo e fofinho que você pode conhecer. É denso, escuro e feito de uma combinação de centeio e cevada, conhecido na Idade Média como pão maslin. A família não o assava em casa. Por lei, eram obrigados a usar o forno do Senhor e pagar por isso. A filha mais velha está mexendo uma panela pendurada sobre o fogo que acabou de ser aceso. Dentro, um mingau, um ensopado espesso que é a base da alimentação dos camponeses medievais. É preparado com vegetais da estação, talvez algumas ervilhas ou feijões secos, e, ocasionalmente, pequenos pedaços de carne para dar sabor. Essa mesma panela pode estar no fogo há dias, recebendo novos ingredientes conforme necessário. Próximo ao fogo, um balde de madeira contém cerveja. Isso mesmo, cerveja e não água. A água de rios e poços costumava estar contaminada, mas a fermentação tornava a cerveja uma opção mais segura para beber. Com um teor alcoólico que varia de 1% a 2%, ela oferecia tanto hidratação quanto calorias. Até as crianças a consumiam como sua principal bebida. É hora de quebrar nosso jejum, diz o pai, rasgando o pão escuro em pedaços e distribuindo. Cada membro da família recebe uma tigela de madeira com mingau quente e um pedaço de pão. Não há utensílios, apenas uma faca compartilhada e algumas colheres de madeira. A maioria come com as mãos, usando o pão para absorver o mingau. A refeição é simples, porém nutritiva, pois precisa ser. O dia que se aproxima exigirá horas de trabalho árduo nos campos. A família come rapidamente, com poucas palavras trocadas. A comida é apenas combustível, não um momento social, pelo menos em um dia comum. Após essa rápida refeição, chega a hora de sair para a aldeia. Você acompanha o pai enquanto ele passa pela porta baixa da casa. A aldeia se desdobra à sua frente, com suas casas, Buele e Dorb, agrupadas em torno de um espaço central. Além disso, vastos campos abertos se estendem, onde todos trabalham. O ar fresco da manhã está repleto de sons e cheiros que podem parecer estranhos aos seus sentidos modernos. O gado sendo levado para o pasto, o clangor do martelo do ferreiro, o rangido do moinho, se a aldeia tiver um. Mulheres se reúnem no riacho para lavar roupas, crianças coletam gravetos e homens se preparam para um dia nos campos. A disposição da aldeia não segue fileiras organizadas como em um subúrbio moderno. As casas estão agrupadas de forma um tanto aleatória, mas ainda assim existe um senso de ordem. No centro, pode haver uma pequena igreja de madeira, o coração espiritual e social da comunidade. Perto pode estar a casa do Senhor, embora em muitas aldeias ele seja uma figura distante, residindo em outro lugar e visitando raramente. Ao caminhar, seus pés afundam levemente na terra lamacenta que serve como rua. Aqui não há estradas asfaltadas, apenas caminhos de terra bem desgastados entre os edifícios. O chão está coberto de palha, fezes de animais e, ocasionalmente, uma galinha à procura de comida. No verão, os caminhos se tornam poeirentos. Na primavera e no outono, eles ficam enlameados, e no inverno, podem estar congelados e cheios de armadilhas. Ao seu redor, a vila pulsa com vida. Você avista um homem guiando um boi em direção aos campos. O grande animal avança pacientemente ao seu lado, prestes a puxar o pesado arado de madeira que prepara o solo para o plantio.
Um grupo de mulheres caminha em direção ao riacho, carregando pacotes de roupas para lavar. Crianças brincam, correndo umas atrás das outras, encontrando energia para se divertir antes que o trabalho do dia comece. O que logo chama sua atenção é que todos têm uma função, até mesmo os pequenos. Um menino, não mais que 6 anos, segura um bastão, pronto para passar o dia espantando os pássaros das sementes recém-plantadas. Meninas da mesma idade ajudam a cuidar dos irmãos mais novos ou aprendem a fiar a lã. A infância aqui não é um período de proteção, mas sim um tempo de aprendizado e contribuição. Em uma vila medieval, todos que podem trabalhar são esperados a contribuir. Perto de uma casa, você observa uma mulher idosa que cuida com zelo de um pequeno canteiro. Esses jardins são essenciais para a dieta dos camponeses, cultivando vegetais, ervas e talvez algumas plantas medicinais. Repolhos, cebolas, alho e alho-poró podem ser encontrados por aqui, junto com ervilhas e feijões na época certa. Ao observar as interações, a estrutura social da vila se torna evidente. A maioria dos camponeses eram servos, não exatamente escravos, mas também não livres. Eles estavam atados à terra que cultivavam e ao senhor que a possuía. Sem permissão, não podiam partir e deviam ao senhor tanto trabalho quanto uma parte da colheita. No entanto, alguns moradores eram homens livres que alugavam suas terras e pagavam aluguel. Mas não deviam trabalho. Eles desfrutavam de mais independência e podiam viajar com maior liberdade. É possível identificá-los por suas roupas um pouco melhores ou pelo fato de que davam ordens ao invés de as receberem. À medida que o sol se eleva, o dia de trabalho começa em plena atividade. Os homens preparam suas ferramentas, arados de madeira com pontas de ferro, foices para a colheita, enxadas para capinar e malhos para debulhar. As mulheres finalizam suas tarefas domésticas e se preparam para se juntar aos maridos nos campos, ou para realizar outros trabalhos, como fiar, tecer ou cuidar dos animais. Você nota que as roupas de todos são simples e funcionais. Os homens vestem túnicas largas até os joelhos, seguradas na cintura com meias longas ou calças soltas por baixo. As mulheres usam longos vestidos de linho, cobertos por outras vestimentas de lã, frequentemente com aventais para proteger os tecidos valiosos. As roupas são feitas de lã ou linho em tons suaves de marrom, cinza ou verde discreto. As cores vibrantes que você vê em filmes são caras e reservadas para os ricos. Os campos ao redor da vila são organizados em tiras, em vez dos quadrados ou retângulos que você poderia imaginar. Cada família cultiva várias tiras espalhadas pelos campos, ao invés de um único lote. Isso garante que nenhuma família fique com toda a melhor ou pior terra, criando um sistema surpreendentemente igualitário em muitos aspectos. Ao observar os moradores se dirigindo aos campos, você é tocado pelo ritmo da vida ali. Apesar das dificuldades, há uma harmonia na maneira como tudo flui. Todos conhecem seu lugar e sua tarefa. A comunidade trabalha em conjunto por necessidade. Ninguém poderia sobreviver sozinho neste mundo. O ferreiro já está com sua forja acesa, e o som rítmico de seu martelo no ferro ecoa pela vila. Ele desempenha um papel essencial na vida da aldeia, fabricando e consertando as ferramentas de metal que possibilitam a agricultura. Ao lado de sua forja, encontramos o moleiro, outro personagem fundamental que transforma os grãos dos vilarejos em farinha, utilizando um moinho movido por água ou vento. Ambos são artesãos talentosos, ostentando um status um pouco mais elevado em relação aos trabalhadores rurais comuns. À medida que a manhã avança, fica claro o quão entrelaçada esta comunidade está com a natureza ao seu redor. Aqui, não existem relógios. O tempo é marcado pelo sol,
pelos sinos da igreja e pelas mudanças das estações. O trabalho tem início ao amanhecer e se encerra ao pôr do sol, adaptando-se ao ritmo das estações. A primavera é o momento de plantar. O verão é dedicado aos cuidados e às primeiras colheitas. O outono traz a colheita principal, enquanto o inverno é reservado para reparos, atividades internas e o planejamento do próximo ciclo de plantio. Você também percebe a fragilidade da vida aqui. Uma colheita ruim pode resultar em fome. Doenças podem surgir repentinamente, sem acesso a tratamentos médicos eficazes. Um ferimento pode impedir o trabalho, levando à impossibilidade de pagar aluguel ou impostos, resultando em expulsão ou consequências ainda mais graves. O camponês medieval vive em constante risco, com pouquíssima segurança ou amparo. No entanto, apesar dessa precariedade, ou talvez por causa dela, existe um forte senso de comunidade. Os vizinhos se ajudam em tarefas pesadas, como erguer casas ou colher. Eles compartilham ferramentas e recursos sempre que possível. Reúnem-se para cultos, mercados e, de vez em quando, festejos que quebram a rotina do trabalho. Com a aproximação do meio-dia, o sol se eleva no céu. A frescura da manhã dá lugar ao calor, e os trabalhadores nos campos fazem pausas ocasionais para enxugar o suor do rosto. Em breve, eles farão uma pausa para o almoço, uma refeição simples de pão, talvez um pouco de queijo se tiverem sorte, e mais cerveja para matar a sede. Você sobreviveu à sua primeira manhã em uma aldeia medieval. A avalanche de estímulos começa a diminuir à medida que sua mente se adapta a essa nova realidade. Os aromas que antes eram intensos agora se tornam uma trilha de fundo. Os sons de animais, trabalho e vozes humanas criam uma trilha sonora diferente, mas não desagradável, para o dia. O que mais chama sua atenção é a vivacidade dessa vida, como todos estão fisicamente presentes. Não há como se refugiar em dispositivos digitais ou se desligar diante de telas. Cada pessoa aqui está completamente imersa em seu entorno, utilizando seus corpos para trabalhar, criar e sobreviver. É cansativo, mas também estabelece conexões que a vida moderna raramente proporciona. Enquanto você acompanha os camponeses em direção à pausa do meio-dia, se pergunta o que a tarde reserva nesse mundo peculiar e desafiador, tão distinto do seu. O sol do meio-dia brilha em seu rosto enquanto caminha em direção aos vastos campos que cercam a aldeia. É aqui que os verdadeiros aspectos da vida medieval se desenrolam. A agricultura. Sem esses campos e as pessoas que os cultivam, ninguém come, nem mesmo o padre da aldeia, o lorde local ou o rei. Tudo depende do que acontece aqui. Os campos não se assemelham às fazendas modernas, com suas fileiras organizadas e monoculturas. Os campos medievais formam um mosaico de faixas estreitas. Vistos de cima, pareceriam um enorme cobertor de diferentes cores e texturas. Esse padrão peculiar serve a um propósito. É conhecido como o sistema de campos abertos, uma forma justa que os medievais encontraram para distribuir terras boas e ruins entre todos. Cada família cultiva várias faixas de terra espalhadas pelos campos, em vez de ter uma única extensão contínua. Dessa forma, ninguém fica restrito a solos inférteis ou áreas baixas que costumam alagar. À primeira vista, pode parecer ineficiente ter que se deslocar entre essas áreas dispersas, mas a equidade compensa qualquer inconveniente. E aqui vem a parte mais surpreendente que deixaria qualquer agricultor moderno de queixo caído. 1/3 de toda essa terra arável permanece completamente desocupada. Sem plantações, apenas solo exposto. Por que desperdiçar uma terra tão boa? Você pergunta a uma mulher camponesa de rosto marcado pelo tempo que passa ao seu lado. Ela lhe lança um olhar que diz tudo. Você deve estar maluco.
O campo precisa de repouso, assim como as pessoas. Cultivar o mesmo solo ano após ano leva ao esgotamento da terra. Esse sistema de 3 campos é, na verdade, uma grande inovação da agricultura medieval. A terra é dividida em 3 grandes seções. Uma delas é destinada ao cultivo de grãos de inverno, como trigo ou centeio, semeados no outono e colhidos no início do verão. A segunda seção acolhe colheitas de primavera, como cevada, aveia ou legumes, que são plantados na primavera e colhidos no final do verão. A terceira parte fica, propositalmente, sem cultivo, permitindo que o solo recupere seus nutrientes. A cada ano, as funções dos campos são rotacionadas. O que era destinado ao outono passa a ser plantado com grãos de inverno. Os campos de inverno se tornam aqueles de primavera, e os de primavera ficam vazios. Essa rotação é fundamental para evitar o esgotamento do solo e ajuda a controlar pragas e doenças que podem se acumular. Agora você se encontra à beira de um campo em pleno trabalho. Um homem lidera uma equipe de bois que puxam um pesado arado de madeira. A ferramenta possui uma lâmina de ferro que corta a terra, mas o restante é de madeira. Atrás do arado, outro homem caminha, esforçando-se para empurrar a lâmina mais fundo no solo duro, utilizando todas as suas forças nas alças. Os bois, sob o peso do jugo de madeira, movem-se lentamente pelo campo. Arar apenas 1 acre pode levar um dia inteiro de esforço cansativo. Você observa enquanto um garoto, não deve ter mais de 10 anos, caminha ao lado, segurando um longo bastão. Sua tarefa é garantir que os bois mantenham a linha e incentivá-los quando desaceleram. "Vamos, suas bestas teimosas!" ele grita, dando uma leve batida em um dos bois com seu bastão. Para um menino tão jovem, ele se mostra surpreendentemente confiante ao lidar com aqueles animais grandes. Logo atrás da equipe do arado, um grupo de pessoas trabalha com enxadas e rastelos, quebrando os grandes torrões de terra que o arado revolveu. É um trabalho árduo, que exige inclinar-se por longas horas. Suas mãos estão calejadas e seus rostos marcam os anos sob o sol inclemente. Os campos parecem não ter fim. Uma única família de camponeses pode cultivar entre 20 a 30 acres de terra, embora a maior parte não seja sua. A maior parte pertence ao Senhor, e os camponeses devem a ele uma parte de suas colheitas, além de trabalho em seus campos pessoais, conhecidos como domínio. O que mais impressiona é a intensidade física de toda essa atividade. Não há gasolina, eletricidade ou máquinas hidráulicas, apenas a força bruta de humanos e animais. Cada caloria de alimento produzido demanda um imenso esforço humano para ser cultivado. A relação de energia é cruel e implacável. "John, os bois estão desviando", grita um homem mais velho do outro lado do campo. O garoto com o bastão rapidamente ajusta o rumo da equipe. É assim que o conhecimento é passado em um mundo sem escolas ou livros, por meio de instrução direta, observação e prática. As ferramentas que utilizam são simples, mas extremamente eficazes. Além do arado, você observa pessoas utilizando mangueiras de madeira reforçadas com metal nas bordas, rastelos de madeira, foices com lâminas longas e curvas para a colheita de grãos, além de marretas para debulhar, separando grãos dos talos. A maioria das ferramentas possui cabos de madeira, com pequenos elementos de metal apenas onde realmente necessário, pois o metal é um recurso valioso. Próximo à borda de um campo, um grupo de mulheres se dedica à capina manual, rastejando pelo chão e removendo plantas indesejadas entre as culturas em crescimento. Seus dedos se movem com agilidade treinada, reconhecendo facilmente as plantas úteis das ervas daninhas. Um bebê está aconchegado nas costas de uma das mulheres, dormindo tranquilamente apesar do calor e do movimento. Marguerite,
Como está sua mãe? Pergunta uma mulher a outra, do outro lado do campo. Hoje está melhor. A febre cedeu na noite passada, responde a amiga. Mesmo durante o trabalho, as informações circulam pela comunidade. Sem jornais ou redes sociais, a comunicação acontece de pessoa para pessoa, espalhando-se pela aldeia ao longo do dia. Mas nem todo o trabalho acontece nos campos de grãos. Em um prado próximo, um homem observa suas ovelhas pastando. A lã desses animais será uma fonte vital de renda e também servirá para a confecção de roupas. Mais adiante, uma mulher e duas crianças reúnem ervas e frutas silvestres na borda da floresta, enriquecendo a dieta da aldeia com alimentos forrageados. A floresta é um recurso essencial, mas está sujeita a rígidas regulamentações. A maior parte das florestas pertence ao senhor feudal, ou até mesmo ao rei, e retirar madeira sem autorização é um crime grave. Contudo, os aldeões têm certos direitos para coletar lenha, alimentos e deixar seus porcos forragearem por bolotas e raízes sob as árvores. O som distante de um sino interrompe suas observações. Ele vem da igreja da aldeia, anunciando a hora do meio-dia. Por um instante, todo o trabalho para. Alguns camponeses fazem o sinal da cruz, enquanto outros aproveitam para alongar as costas e enxugar o suor da testa. Hora do almoço, diz um homem de barba grisalha, apoiando sua enxada contra uma árvore. O almoço, no contexto medieval, é a refeição do meio-dia, e não a do final do dia. As pessoas começam a se agrupar, procurando a sombra que conseguem encontrar. De sacos de pano grosso, retiram suas provisões. A refeição é simples, geralmente aquele pão escuro e denso que você viu no café da manhã, talvez acompanhado de um pouco de queijo ou carne seca para os mais afortunados. Alguns trouxeram pequenos jarros de barro com cerveja para acompanhar. Você se junta a uma família que se acomodou sob um carvalho retorcido à beira do campo. O pai parte seu pão em pedaços, distribuindo-os entre os filhos antes de pegar um para si. Eles comem em silêncio, cansados demais para longas conversas, cientes de que em breve precisarão voltar ao trabalho. Vamos terminar o campo do norte hoje, pai? Pergunta um menino de cerca de 12 anos. Deus queira, responde o homem com resignação. Se não hoje, então amanhã. Na sua voz, há uma aceitação tranquila. O ritmo do trabalho é ditado pela natureza e pelo clima, não por relógios ou horários. Algumas tarefas simplesmente demandam o tempo que precisam. Enquanto se alimentam, você percebe como as mãos da família contam a história de suas vidas. Até as crianças possuem calos e sujeira impregnada na pele, marcas que nunca realmente sairão. Os dedos da mãe estão permanentemente tingidos, fruto de anos processando lã e plantas para coloração. As mãos do pai são grandes e retorcidas, moldadas por décadas, segurando ferramentas. Além dos campos, outros aldeões se dedicam a diferentes tipos de trabalho. Perto do riacho, mulheres batem roupas contra pedras. O pano úmido estala em um compasso sincopado. Nas proximidades da aldeia, a fumaça da lenha se eleva da forja do ferreiro, enquanto o som cadenciado de seu martelo ressoa pelos campos. O ferreiro é uma figura crucial para a vida da aldeia, responsável por criar e reparar as partes metálicas das ferramentas agrícolas, calçar bois e cavalos com ferraduras e fabricar itens que vão de pregos a dobradiças de portas. Seu trabalho é respeitado, pois suas habilidades são difíceis de serem substituídas. Não menos importante é o moleiro, que transforma o grão da aldeia em farinha em um moinho movido pela água do riacho. Ele retém uma parte da farinha como pagamento, o que às vezes provoca murmúrios entre os aldeões que duvidam que ele esteja levando apenas o que lhe cabe. Após um breve intervalo, todos retomam suas atividades. A intensidade do trabalho à tarde é diferente da manhã, mais lenta e medida.
preservando energia para as longas horas que ainda estão por vir. O sol brilha intensamente, queimando sem compaixão. As mulheres protegem suas cabeças com panos de linho, enquanto os homens suam abundantemente, suas túnicas coladas às costas. O trabalho é feito em conjunto sempre que é possível. Durante a colheita, toda a aldeia se une, movendo-se de um campo familiar a outro, garantindo que nenhuma safra se perca devido ao mau tempo, pois não há mãos suficientes para recolhê-la rapidamente. Essa colaboração na vida das aldeias medievais contrasta fortemente com o individualismo da sociedade moderna. Aqui, a sobrevivência é uma questão de comunidade. Nenhuma família conseguiria dar conta de tudo sozinha. Elas precisam do saber coletivo, da força e do apoio de todos. Acompanhe Thomas enquanto ele afia sua foice. Um pai ensina seu filho, com o toque mais sutil da aldeia. O menino observa atento enquanto um homem mais velho passa uma pedra molhada pela lâmina curva em movimentos fluidos e precisos. É assim que o conhecimento especializado é transmitido através da prática direta e de anos de experiência. Não há manuais ou tutoriais online, apenas a sabedoria acumulada de gerações, passada pela palavra e pelo exemplo. Os animais também trabalham arduamente. Bois puxam arados e carroças, enquanto os cavalos, mais raros e valiosos, são utilizados para transporte rápido ou montaria. As galinhas ciscam entre os jardins, contribuindo para o controle de pragas e fornecendo ovos. Cães auxiliam na pastoreio de ovelhas e gado, e gatos caçam roedores que ameaçam os grãos armazenados. Até os porcos desempenham papéis diversos, alimentando-se de restos que seriam descartados, como bolotas e sobras de comida, transformando tudo em proteína valiosa. No inverno, um porco abatido não apenas oferece carne, mas também gordura para cozinhar e fazer velas, pele para couro, ossos para ferramentas e diversos órgãos para alimentação. Quase nada se perde. Um grito do outro lado do campo chama sua atenção. Uma carroça ficou presa em um buraco lamacento, com a roda de madeira enterrada até o eixo. Imediatamente, vários homens abandonam suas tarefas e correm para ajudar. Alguns começam a cavar ao redor da roda, enquanto outros empurram a carroça, libertando-a com um esforço conjunto. Não há expectativa de pagamento. Na próxima vez, pode ser a carroça deles que precisará de socorro. Essa cena ilustra uma verdade essencial da vida nas aldeias medievais. A reciprocidade é a base de tudo. Hoje ajudo você, amanhã você me ajuda. Ninguém mantém um registro preciso, mas todos se lembram tanto das boas ações quanto das ofensas. Em uma comunidade pequena onde todos dependem uns dos outros, a reputação é de suma importância. Conforme a tarde avança, a paisagem se transforma com diversos ritmos de trabalho. Em um campo, um homem solitário caminha de forma metódica, espalhando sementes de um saco de pano que pendura no pescoço, preparando a colheita da próxima estação. Em outro local, uma família se une para erguer uma cerca rústica feita de galhos entrelaçados, protegendo as plantas jovens dos animais. À beira do riacho, duas mulheres montaram um tear simples entre as árvores, transformando pedaços de tecido enquanto suas mãos dançam em padrões treinados, acompanhadas de uma conversa animada. A produção de tecido é uma tarefa essencial e demorada, que envolve desde o cuidado das ovelhas até a confecção da peça final, um processo que pode levar meses e requer o esforço conjunto de muitas mãos. Você percebe que não há espaço para a inatividade. Mesmo ao se deslocar de uma tarefa a outra, as pessoas mantêm as mãos ocupadas, fiando lã, entalhando madeira ou consertando ferramentas. A luz do dia é um recurso precioso, especialmente no inverno, quando os dias são curtos. Embora a tecnologia da época pareça simples para os padrões modernos,
É admirável a engenhosidade com que as pessoas da Idade Média superavam desafios com recursos limitados. O moinho d'água, que aproveita a força do riacho para moer grãos, é um exemplo brilhante da engenharia medieval. Além disso, a aldeia pode contar com um moinho de vento em uma colina próxima, outra forma de capturar a energia natural. Você se detém para observar uma mulher na borda de um campo, utilizando um bastão de disco para segurar a lã não fiada e um fuso para transformar a fibra crua em linha. Seus dedos se movem em um ritmo hipnótico, puxando e torcendo as fibras enquanto o fuso gira e desce, enrolando a linha finalizada. Ela consegue realizar essa tarefa enquanto caminha, conversa ou observa as crianças, um trabalho constante que produz a linha necessária para todo o tecido. Esta é uma faceta da vida medieval, marcada pela proximidade da natureza selvagem, com florestas que abrigam lobos, ursos e javalis logo além dos campos da aldeia. A linha que separa civilização e selva é tênue e, por vezes, arriscada. Logo, os homens retornam, ofegantes, mas vitoriosos. Não trouxemos nada, anuncia um deles com satisfação. As ovelhas estão seguras, pelo menos por hoje. À medida que a tarde se transforma em noite, a qualidade da luz muda. O sol intenso do meio-dia dá lugar a um brilho dourado suave, que torna os campos e a aldeia quase idílicos. Os trabalhadores endireitam as costas com mais frequência, lançando olhares para o sol, avaliando quanto tempo de luz ainda resta. Em um canto do campo comum, crianças mais velhas, que ajudaram o dia todo, começam um jogo espontâneo de pega-pega, queimando energia mesmo após horas de trabalho. O riso delas ecoa pelos campos, lembrando que, mesmo em um mundo tão desafiador, a alegria sempre encontra seu espaço. Em breve, as pessoas começarão a se dirigir à aldeia para a refeição da noite e para as últimas tarefas antes da escuridão. Mas, por enquanto, continuam sua eterna parceria com a terra, extraindo alimento do solo, utilizando nada mais do que ferramentas de madeira e sua própria força. Os campos que se estendem ao redor simbolizam uma conquista que muitas vezes passa despercebida em nossa perspectiva moderna. Esses agricultores medievais, sem um entendimento científico sobre química do solo, biologia das plantas ou meteorologia, desenvolveram sistemas agrícolas sustentáveis que conseguem alimentar populações relativamente grandes ano após ano. Suas práticas são fruto de séculos de observação, tentativas e erros, e da sabedoria acumulada que foi passada de geração em geração. À medida que o dia de trabalho se aproxima do fim, um sentimento de admiração por essas pessoas, cujas vidas são tão distintas da sua, começa a surgir. A realidade delas é desafiadora de muitas maneiras, fisicamente exigente, desprovida das conveniências modernas e constantemente exposta a forças que estão além de seu controle. Contudo, há uma autenticidade na experiência delas, uma ligação profunda com a terra e a comunidade que muitos dos dias atuais poderiam desejar. O som do sino da igreja ecoa novamente, marcando a hora nona no meio da tarde. Em breve, será hora de retornar à aldeia para as últimas tarefas do dia, antes que a escuridão caia. O sol da tarde lança longas sombras enquanto você faz o caminho de volta. Os trabalhadores começam a voltar dos campos, com ferramentas penduradas nos ombros, seu ritmo agora mais lento do que a pressa da manhã. O peso do dia se reflete em seus gestos, a ligeira curvatura das costas cansadas e a atenção ao pisar, após horas em pé em solo irregular. Você aproveita o momento para observar a aldeia com mais atenção. De longe, ela se apresenta como um conjunto de edificações simples, cercadas por um mosaico de jardins e áreas para os animais. Fumaça se eleva de várias lareiras, flutuando suavemente no ar tranquilo.
Diferente da rigidez das cidades modernas, esta aldeia se desenvolveu de forma orgânica ao longo das gerações, seu traçado moldado pela geografia, pelas fontes de água e pelas necessidades de seu povo. Conforme você se aproxima, a aldeia se revela em sua totalidade. No centro, ergue-se a igreja. Suas paredes de pedra desgastada e uma torre modesta se destacam acima das casas de madeira ao redor. Este é provavelmente o único edifício de pedra da aldeia, um testemunho de sua relevância na vida medieval. Não se trata de uma grande catedral, mas de uma simples igreja paroquial, erguida por mãos locais ao longo de muitos anos. Essa igreja estava aqui antes de qualquer um de nós, comenta um homem idoso, caminhando ao seu lado e percebendo seu olhar. O avô do meu avô ajudou a construir essa torre. Há um orgulho em sua voz, uma conexão que o liga a ancestrais, a muito falecidos e a gerações futuras. O cemitério que a rodeia tem múltiplos propósitos. Além de ser um local de sepultamento, é um ponto de encontro, um espaço para mercados e, às vezes, até mesmo para jogos e celebrações. Na vida medieval, o sagrado e o cotidiano coexistem, muitas vezes no mesmo espaço. Perto da igreja, mas um pouco afastada, ergue-se uma casa maior e mais bem construída, a residência do senhor da aldeia. Embora ele raramente esteja presente, seu mordomo ou feitor pode ocupar o lugar, supervisionando a coleta de aluguéis e os serviços devidos pelos aldeões. Os outros edifícios se agrupam em torno desses dois centros de poder, o religioso e o secular. A maioria são casas simples de um cômodo, como a que você despertou esta manhã, construídas com estruturas de madeira, paredes de barro e palha, e telhados de colmo. Algumas famílias maiores podem ter casas de 2 cômodos, com uma leve separação entre áreas de estar e de dormir. Cuidado! Você se desvia ao notar um pequeno rebanho de ovelhas passando, guiado por um menino com um bastão longo e um cachorro peludo. Os animais estão sendo levados do pasto para a segurança do cercado comunitário, longe de lobos e ladrões. Animais são uma constante na aldeia. Galinhas ciscam no chão entre as casas. Algumas cabras mordiscam ervas daninhas ao lado de uma cerca, enquanto porcos reviram a terra nas bordas dos quintais. Ao contrário das fazendas contemporâneas, onde os animais estão restritos a espaços isolados, aqui eles fazem parte do cotidiano, convivendo frequentemente com seus donos humanos. O que se nota é a ausência de várias características que consideramos comuns nas comunidades modernas. Não existem placas indicativas. Em uma comunidade tão pequena, todos conhecem bem o local de cada coisa. Não há postes de iluminação. E quando a noite se instala, a escuridão é total, quebrada apenas pela luz ocasional de uma lanterna ou de uma vela que brilha através de janelas convenezianas. E, talvez o mais surpreendente, não há sistema de esgoto. A gestão dos resíduos é, no melhor dos casos, caótica, contribuindo para os aromas característicos da vida na aldeia. Você avança pelo caminho que leva ao centro da aldeia, sentindo os pés afundarem levemente na terra úmida. O chão é irregular, marcado por marcas de rodas de carroça e cascos de animais, coberto por palha, penas de galinha e outros detritos menos identificáveis. Em dias secos, a poeira se levanta a cada passo. Já em dias úmidos, a lama pode alcançar os tornozelos. Um som de batidas ritmadas chama sua atenção para um pequeno edifício afastado dos demais. É a forja do ferreiro, onde um homem robusto martela um pedaço de ferro incandescente sobre a bigorna, moldando-o em algo que se assemelha a uma dobradiça. Faíscas voam a cada golpe, e o calor emanado pela forja é intenso, mesmo a uma boa distância. O ferreiro faz uma pausa, enxugando o suor da testa com o antebraço. Seu rosto e braços estão cobertos de fuligem,
e pequenas cicatrizes de queimaduras marcam sua pele exposta, testemunhos de seu ofício arriscado. Ele acena, reconhecendo sua presença, mas não interrompe seu trabalho por muito tempo. O metal precisa ser moldado enquanto ainda está quente. A forja é uma construção de pedra, equipada com sopros que forçam o ar através do fogo, elevando a temperatura o suficiente para tornar o ferro maleável. Ferramentas de diversos tamanhos estão penduradas nas paredes: martelos, tenazes para o metal quente, cinzéis, punções e limas. Cada uma representa horas de trabalho meticuloso, e muitas delas foram provavelmente feitas pelo próprio ferreiro. As habilidades deste homem o tornam fundamental para a vida da aldeia. Ele fabrica e conserta peças de metal para ferramentas agrícolas, cria pregos e dobradiças para construções, confecciona ferraduras e produz uma infinidade de itens que mantêm a aldeia operante. Sua posição lhe confere um certo prestígio. Provavelmente é melhor alimentado do que a maioria, e talvez até possua sua oficina, em vez de alugá-la do senhor. Nas proximidades da forja, há outro edifício essencial: o moinho. Este é movido pelo pequeno riacho que corre ao lado da aldeia, com sua grande roda de madeira girando lentamente na correnteza. Dentro, enormes rodas de pedra moem grãos, transformando-os em farinha, o alimento básico da vida na Europa medieval. Assim como o ferreiro, o moleiro detém uma posição de relevância, mas também de certa desconfiança. Todos precisam que seus grãos sejam moídos, mas ele cobra uma parte como pagamento, e sempre há rumores sobre se ele não estaria levando mais do que deveria. A fina poeira da farinha cobre tudo ao redor do moinho, e o ar carrega o aroma dos grãos, misturado ao leve doce da farinha fresca. Além dessas construções especializadas, você percebe outros elementos importantes da infraestrutura da aldeia. No centro do que poderia ser chamado de praça, há um poço, uma fonte vital de água para beber e cozinhar. Mulheres se reúnem aqui com seus baldes de madeira, não apenas para coletar água, mas também para trocar notícias e fofocas. É uma rede informal de informações, tão essencial quanto a própria água. À beira da aldeia, ergue-se um forno comunitário, uma robusta construção feita de tijolos ou pedras, destinada ao assar. Raras eram as famílias que possuíam fornos em casa, pois sua construção demandava um investimento considerável e muito combustível para aquecer. Assim, os moradores traziam suas massas de pão para este forno coletivo, pagando ao padeiro uma pequena quantia ou uma parte dos pães assados. Quando os pães quentes são retirados do forno, uma mulher forte se aproxima, usando uma longa pá de madeira para abrir a porta. O aroma inconfundível de pão fresco invade o ar, momentaneamente ofuscando os cheiros habituais da aldeia. As pessoas se reúnem ao redor, munidas de panos para coletar suas massas, cuidadosamente marcadas para que cada família reconheça o seu pão. A aldeia conta com outros espaços coletivos. Pode haver uma casa de cerveja, onde a bebida é elaborada, um laticínio que transforma leite em queijo e manteiga, e oficinas dedicadas a ofícios especializados, como cerâmica e tecelagem. Esses locais simbolizam o compartilhamento de saberes e recursos, uma maneira inteligente de aproveitar ao máximo os recursos escassos. Enquanto você caminha, avista um grupo de crianças brincando no chão ao lado de uma das casas. Elas estão criando bonecas simples com gravetos e pedaços de tecido, imersas em um universo de fantasia que inventaram. Diferente das crianças de hoje, elas têm poucos brinquedos, e dos que possuem, a maioria é feita à mão ou reutiliza objetos comuns. O que chama a atenção é a falta de supervisão adulta. Uma vez que superam a infância, as crianças medievais desfrutam de grande liberdade para explorar e brincar, interrompidas apenas pelas tarefas que precisam realizar. Aos 7 ou 8 anos,
já começam a contribuir de forma significativa nas atividades da casa, e aos 12 ou 13 anos trabalham quase como adultos. A educação, tal como conhecemos, não faz parte da vida da maioria delas. Algumas podem aprender algumas orações em latim com o padre da paróquia, mas ler e escrever são habilidades que poucos camponeses possuem ou necessitam. A aprendizagem é prática. Os meninos se dedicam à agricultura, à pecuária ou a um ofício junto aos pais, enquanto as meninas aprendem sobre a administração do lar, conservação de alimentos, produção têxtil e cuidados infantis com suas mães. Mestre Thomas, um garotinho corre até um homem mais velho que passa por ali. Meu pai pediu para você dar uma olhada na nossa vaca. Ela não está comendo e parece estar com dor. O homem assente com seriedade. Vou até lá depois das vésperas. Ele é o veterinário da aldeia, não um profissional formado, mas alguém que possui sabedoria e experiência transmitidas por gerações. Ele utiliza remédios à base de ervas, técnicas práticas e, possivelmente, uma oração para cuidar do gado doente. Esse conhecimento também se aplica a enfermidades humanas, frequentemente sob a responsabilidade de mulheres sábias, que atuam como parteiras e curandeiras. A medicina medieval combina observação prática, conhecimento de ervas e crenças religiosas. As doenças podem ser tratadas com um punhado de ervas medicinais, mas também com preces a um santo específico relacionado àquela enfermidade. A linha que separa medicina, saber popular e práticas espirituais é, sem dúvida, tênue. Falando em espiritualidade, o sino da igreja toca, convocando os aldeões para as orações da noite. Muitos fazem uma pausa em suas atividades e traçam o sinal da cruz. Alguns se encaminham para a cerimônia, enquanto outros permanecem nas suas tarefas, murmurando orações enquanto trabalham. A igreja não só domina a paisagem física, mas também dita o ritmo dos dias e das estações. Seus sinos marcam as horas de oração ao longo do dia, matinas ao amanhecer, laudes ao nascer do sol, prima ao meio-dia, não em meio da tarde, vésperas ao pôr do sol e complina antes de dormir. Embora muitas aldeias não estejam envolvidas em todos os serviços disponíveis, os sinos ainda marcam o ritmo do dia. O calendário religioso dá forma ao ano, com festividades e dias santos que oferecem bem-vindas, pausas do trabalho e criam oportunidades para celebrações em comunidade. A Páscoa, o Natal e uma série de datas dedicadas a santos estabelecem um ciclo de jejum e banquetes, trabalho e descanso ao longo das estações. Com a chegada da noite, a movimentação na aldeia cresce, em vez de diminuir. É o momento ideal para realizar aquelas tarefas que não puderam ser feitas sob o sol escaldante ou enquanto se lavrava a terra. As mulheres cuidam de seus jardins, enquanto os homens fazem reparos em ferramentas ou se dedicam a projetos, como construir uma nova mesa ou consertar uma porta. As crianças mais velhas reúnem ovos dos ninhos das galinhas ou trazem lenha para o jantar. A atmosfera da aldeia muda completamente em relação ao amanhecer. Embora haja um propósito claro em cada movimento, o ambiente se torna mais descontraído, repleto de conversas e momentos de pausa entre as atividades. As pessoas se reúnem entre as casas, trocando novidades ou discutindo o trabalho do dia. Você passa por uma casa onde uma mulher está sentada do lado de fora, transformando lã em linha com um fuso. A ferramenta simples, que é basicamente um bastão pesado, gira rapidamente enquanto ela puxa as fibras de um novelo preso a um bastão chamado disco. Seus dedos se movem com a precisão de quem tem experiência, produzindo uma linha notavelmente uniforme, mesmo com ferramentas rudimentares. Próximo dali, outra mulher opera um tear vertical em uma parede externa,
aproveitando a luz do crepúsculo para seu trabalho minucioso. Os fios estalam enquanto ela passa a lançadeira, lentamente criando um tecido que se tornará roupas, cobertores ou outras utilidades. A produção têxtil era uma das mais exigentes na vida medieval, envolvendo inúmeras horas, desde a criação de ovelhas até o vestuário final. Tosquia, lavagem, cardação, fiação, tecelagem, corte e costura, geralmente sob a responsabilidade das mulheres, além de suas outras obrigações. O aroma da comida começa a invadir o ar, enquanto as famílias preparam o jantar, que é a refeição principal do dia, ainda que simples para os padrões atuais. Normalmente, é um mingau, aquele ensopado sempre presente, talvez enriquecido com vegetais da estação, e se a sorte estiver ao lado da família, uma pequena porção de carne ou gordura para dar sabor. Os senhores comem melhor do que nós, comenta uma idosa sentada em um banquinho à porta, notando o interesse na comida. Carnes assadas, pão branco, vinhos e especiarias de terras distantes. Mas nossa comida realmente satisfaz. Ela está certa sobre as disparidades na dieta. A nobreza e os comerciantes abastados desfrutam de um banquete muito diferente do dos camponeses, com mais carne, uma variedade maior e luxos importados como açúcar e especiarias exóticas. Até o pão que consomem é distinto, sendo feito de farinha de trigo refinada, ao contrário do pão escuro e denso que é comum entre as pessoas simples. À medida que a noite avança, as vacas retornam do pasto, mugindo suavemente, enquanto são conduzidas para os seus estábulos. Algumas podem ser levadas para dentro de casa, especialmente nos meses mais frios, quando seu calor ajuda a aquecer o único cômodo disponível. Esses animais valiosos também precisam de proteção contra ladrões e predadores. Para uma família de camponeses, perder uma vaca significa perder uma fonte vital de alimento e renda. As galinhas se acomodam para a noite, encontrando poleiros em árvores, cercas ou galinheiros simples. Já os porcos se instalam em lamaçais ou abrigos rudimentares, prontos para uma noite tranquila. Cães, tanto os que trabalham quanto os que são amigos, se acomodam próximos às portas e fogueiras, sempre atentos a qualquer som ou movimento inesperado, mesmo enquanto descansam. A aldeia se prepara para a noite, um período de fragilidade em um mundo sem iluminação artificial confiável. As janelas estão com as persianas fechadas. As portas são trancadas, não com fechaduras caras e raras, mas com simples barras de madeira colocadas do lado de dentro. As fogueiras permanecem acesas, oferecendo um pouco de calor durante a noite, enquanto o risco de incêndio nos telhados de palha, altamente inflamáveis, é cuidadosamente evitado. O fogo é, sem dúvida, o maior perigo para uma aldeia medieval. Com construções feitas predominantemente de madeira, palha e barro seco, e o uso de chamas abertas para cozinhar, aquecer e iluminar, um único descuido pode resultar em um desastre. As leis da aldeia geralmente incluem normas rigorosas de segurança contra incêndios, com severas penalidades para aqueles que colocam a comunidade em risco por negligência. No entanto, outros perigos também espreitam. Doenças que podem se espalhar rapidamente em moradias apertadas com sistemas de saneamento precários, ameaças de animais selvagens ou mesmo de bandidos, e sempre à sombra da fome, caso as colheitas falhem ou os exércitos pilhem os alimentos armazenados. As aldeias medievais vivem com um nível de incerteza que os modernos raramente conhecem. Contudo, apesar dessas adversidades, ou talvez por causa delas, o espírito comunitário é forte. Quando a escuridão se aproxima, é possível ver pequenos grupos se reunindo sob a última luz do dia. Homens se sentam em troncos do lado de fora de uma casa, conversando sobre o clima e as perspectivas das colheitas,
enquanto trabalham em entalhes ou consertam redes. Mulheres se juntam para processar vegetais para armazenamento, suas mãos sempre ativas, mesmo enquanto trocam risadas e histórias. Esses encontros noturnos têm múltiplos propósitos. Sem dúvida, são momentos sociais, mas também oportunidades para cooperar no trabalho, trocar informações e fortalecer os laços que ajudam a comunidade a prosperar. Contam-se histórias, cantam-se canções, e os problemas são resolvidos em conjunto. Em um mundo sem livros, televisão ou internet, a interação humana é a principal fonte de entretenimento e informação. O sino da igreja toca novamente, sinalizando o fim de mais um dia nesta aldeia medieval. Uma a uma, as famílias se retiram para suas casas para a refeição noturna e pouco depois para o descanso. Com a escuridão, quase toda a atividade é suspensa. Velas e luzes de juncos são muito caras para serem queimadas por muito tempo, e o trabalho do dia seguinte começará com o amanhecer. À medida que a noite se instala completamente, as estrelas aparecem em um céu livre da poluição luminosa. A Via Láctea brilha como uma faixa radiante acima. E sem as distrações modernas, as pessoas aqui conhecem o céu noturno de forma íntima. Elas acompanham as estações pelas posições das estrelas e marcam o tempo pelo caminho da lua. Amanhã trará um dia muito semelhante a este. O ciclo eterno da vida agrícola é marcado por festivais da igreja, mudanças sazonais e os eventos extraordinários que podem surgir, como um casamento, o nascimento de uma criança ou a morte de alguém. Por ora, a aldeia repousa, recuperando energia para o trabalho que está por vir. A noite já se instalou sobre a aldeia medieval. O vasto manto de estrelas acima parece flutuar além do alcance dos dedos, tão brilhantes e numerosas que projetam sombras suaves no chão. Sem luzes elétricas para competir, o céu noturno oferece um espetáculo que poucos na modernidade conseguem ver. A Via Láctea brilha como uma faixa luminosa de horizonte a horizonte, e estrelas cadentes riscam breves linhas nos céus. Mas você não está lá fora admirando as estrelas. Você se juntou a uma família em sua pequena casa para passar a noite, sentado em um banco de madeira áspero, próximo ao fogo crepitante. A chama é a única fonte de luz, lançando sombras dançantes nas paredes de barro e palha. A fumaça se eleva em direção ao buraco no telhado, embora uma boa parte permaneça no ar, causando uma leve ardência nos olhos. Aproxima-te do fogo, meu amigo, diz o patriarca da casa, notando você esfregando os braços, tentando afastar o frio da noite. O ar da escuridão traz consigo doenças. Na Idade Média, as pessoas tinham crenças firmes sobre saúde, misturando observações práticas e superstições. Realmente, o ar noturno era considerado arriscado, e com razão, uma vez que a malária, o ar ruim e outras enfermidades pareciam atacar com mais frequência após o pôr do sol. Eles não compreendiam que os mosquitos eram mais ativos à noite, mas perceberam o padrão. A família já finalizou o jantar. Uma nova porção de mingau, um pouco mais espesso que o da manhã, agora com pedaços de carne de porco salgada para enriquecer o sabor. Também devoraram mais do pão grosso e talvez um pouco de queijo ou ovos. As tigelas de madeira foram limpas com os últimos pedaços de pão e empilhadas em uma prateleira para a manhã seguinte. Agora, chega um dos raros momentos de lazer do dia medieval. Com a luz escassa para a maioria das tarefas, essas horas noturnas antes do descanso são dedicadas a contar histórias em família e realizar artesanato simples, que pode ser feito ao toque ou na penumbra. A mãe está sentada em um banquinho baixo, manipulando um fuso. Mesmo na quase escuridão, seus gestos são tão familiares que ela mal precisa olhar.
Duas crianças pequenas brincam silenciosamente com animais de madeira em um canto. O filho mais velho entalha um pedaço de madeira, moldando-o com cuidado, transformando-o em uma colher ou concha. Conte-nos sobre a caçada ao lobo, pai, pede uma das crianças, olhando para cima enquanto continua a brincar. O homem sorri, deixando de lado a tira de couro que estava consertando. Você já ouviu essa história 3 vezes. Por favor. Os olhos da criança brilham à luz do fogo, enquanto ele aguarda ansiosamente. Muito bem, o pai se acomoda, e todos, até a mãe com seu fuso, parecem pausar um momento para ouvir. Foi o inverno mais rigoroso que alguém poderia recordar. A neve acumulou-se a uma altura superior à cabeça de um homem, e os lobos tornaram-se ousados devido à fome. Contar histórias era um entretenimento vital nas aldeias medievais. Sem livros, rádio ou telas, a palavra falada carregava história, conhecimento prático, instrução religiosa e diversão. Narrativas passadas de geração a geração preservavam a memória cultural e os valores, ao mesmo tempo que ofereciam um necessário alívio das dificuldades diárias. O relato do pai é parte história, parte exagero, narrado com a cadência de uma narrativa bem conhecida. Ele descreve como, há 10 invernos, uma matilha de lobos ameaçou o gado da aldeia e como os homens organizaram uma caçada que levou até a toca do lobo alfa. Suas mãos gesticulam de forma dramática enquanto ele narra o confronto final, encenando os movimentos do golpe da lança que finalmente derrubou a fera. E seu pelo ainda nos aquece nos invernos frios, conclui, apontando para uma pele de lobo gasta que serve de tapete perto da área de dormir. As crianças suspiram de satisfação, tendo recebido exatamente o que desejavam de uma história que já conhecem de cor. O entretenimento medieval não era sobre novidades. Histórias familiares recontadas com leves variações traziam conforto e reforçavam valores e identidades compartilhadas. Cante para nós, solicita a mãe à filha, e sem muita insistência, a mulher inicia uma melodia suave e simples, com uma voz clara que encanta. A canção evoca a primavera e o amor juvenil, retratando flores desabrochando e pássaros voltando de suas longas jornadas invernais. É uma melodia de esperança que brilha nas épocas mais sombrias, lembrando a todos que o rigor do inverno sempre cede espaço à renovação da primavera. Essas músicas eram uma forma essencial de entretenimento, sempre presentes durante o trabalho nos campos, nas festividades religiosas e em noites familiares tranquilas como esta. Elas preservavam histórias, transmitiam sabedoria e traziam beleza para vidas frequentemente desafiadoras. A maioria das canções era passada de geração em geração, com variações regionais surgindo ao longo do tempo. Enquanto a mãe canta, o pai pega um flautim de madeira, um instrumento que se assemelha a um gravador com furos, capaz de produzir uma gama de notas. Ele acompanha a melodia com uma harmonia suave, e a música preenche o ambiente com um calor que parece afastar o frio da noite. Embora nem todas as famílias tivessem instrumentos musicais, muitas se viravam para criar seus próprios. Flautas esculpidas de ramos de sabugueiro, tambores feitos de peles esticadas e instrumentos de corda feitos de cabaças ou madeira eram comuns. A música não era um privilégio dos especialistas. Ela pertencia a todos como uma forma de expressão pessoal e de fortalecimento da comunidade. Quando a canção chega ao fim, a família desfruta de um silêncio confortável por um instante. Então, o pai boceja e se espreguiça. É hora de rezar antes de dormir, ele diz, e todos se ajoelham em direção à pequena cruz de madeira fixada na parede leste. A família recita o Pai Nosso em latim, as palavras gravadas em sua memória pela repetição, não pela leitura.
Poucos camponeses conseguiam ler latim ou compreendê-lo plenamente, mas a cadência familiar dessas orações os ligava à sua fé e a outros cristãos por toda a Europa que repetiam as mesmas palavras à noite. Após as preces, os preparativos para o sono começam. O fogo é abafado, cuidadosamente coberto com cinzas para manter as brasas até a manhã, evitando riscos de incêndio. A água é retirada do barril de chuva do lado de fora e coberta para proteger da poeira e dos insetos. A porta é trancada com uma tábua de madeira que se encaixa em suportes laterais. A família não se despede completamente para dormir como as pessoas modernas costumam fazer. Podem tirar camadas externas ou cintos, mas a maioria permanece nas mesmas roupas íntimas de linho que usaram durante o dia. Trocar de roupa diariamente não era viável, pois a maioria das pessoas tinha apenas uma ou duas roupas completas. Os arranjos para dormir eram coletivos por necessidade. Os pais e os filhos mais novos dividem a única cama elevada, que consiste em tábuas de madeira cobertas com um colchão de palha e cobertores de lã. Os filhos mais velhos e qualquer hóspede ou parente dormem em paletes de palha dispostos diretamente no chão de terra. A privacidade, como conhecemos hoje, não existia nas casas camponesas medievais. O único cômodo servia para cozinhar, comer, trabalhar, socializar e dormir. Mesmo os momentos mais íntimos entre marido e mulher aconteciam com apenas uma leve ilusão de privacidade, talvez com um cobertor pendurado temporariamente como divisor, enquanto as crianças fingiam estar dormindo. Antes que a última luz se apague, uma simples lâmpada de óleo com um pavio flutuante ilumina o ambiente. A mãe verifica a menor das crianças, ajustando o cobertor ao seu redor com ternura. Esse ato de cuidado materno transcende o tempo, idêntico ao que uma mãe faria nos dias de hoje, um lembrete poderoso de quanto permanece constante na experiência humana, mesmo em meio a tantas diferenças nas circunstâncias materiais. Durma bem, sussurra o pai ao apagar a luz. O amanhecer não demora a chegar. A escuridão abraça a casa, envolta em um silêncio profundo, apenas interrompido pelo suave brilho avermelhado das brasas na lareira. Os sons da noite se transformam. O crepitar da madeira enquanto o frio se instala, a respiração tranquila das crianças adormecidas, o ocasional movimento de um animal em seu canto e, do lado de fora, o chamado distante de uma coruja à procura de alimento nos campos. No entanto, nem todos na aldeia se recolhem cedo. Em algumas casas, especialmente durante o inverno, quando as noites parecem intermináveis, os vizinhos se reúnem para atividades comunitárias que se tornam mais prazerosas em grupo. As mulheres costumam trazer seus trabalhos de fiação ou tecelagem, colaborando à luz de um fogo compartilhado, enquanto trocam confidências e cantam juntas. Os homens aproveitam para reparar suas redes de pesca ou esculpir ferramentas, dividindo o calor e a luz enquanto discutem sobre colheitas e a política local. Esses encontros não apenas facilitam o compartilhamento de recursos, mas também fortalecem os laços da comunidade, promovem a troca de saberes, resolvem pequenas desavenças de forma amigável e oferecem apoio social essencial. Em um mundo sem telefones ou internet, a interação cara a cara era vital para manter as conexões que todos precisavam para sobreviver. Algumas noites traziam momentos especiais de entretenimento. Um trovador itinerante poderia aparecer, trazendo notícias de lugares distantes, música e histórias que encantavam a todos. Esses visitantes eram verdadeiros tesouros nas aldeias isoladas, recebidos com alegria e recompensados com comida, bebida e, possivelmente, algumas moedas por suas apresentações. As celebrações da aldeia marcavam momentos significativos, tanto no calendário agrícola quanto no religioso.
O fim da colheita poderia se transformar em um dia de festividade, onde até as famílias mais humildes contribuíam para um banquete comunitário. Os festivais religiosos uniam rituais sagrados com merecidas oportunidades de diversão, dança e, às vezes, até flertes entre jovens de aldeias vizinhas. Casamentos eram grandes eventos, frequentemente planejados para depois da colheita, quando a comida estava mais abundante. Toda a aldeia se envolvia, trazendo alimentos, música e ajudando nos preparativos. Essas festas podiam se estender por dias, oferecendo uma pausa bem-vinda da rotina e fortalecendo os vínculos entre famílias que dependiam umas das outras em tempos de dificuldades e alegrias. Em noites comuns, a escuridão marcava o fim das atividades diárias. Sem luz artificial, a maioria dos trabalhos se tornava inviável ou arriscado após o pôr do sol. Os padrões de sono se ajustavam mais aos ciclos naturais da luz, com a maioria das pessoas se deitando logo após escurecer e despertando com a luz da aurora. Isso não quer dizer que as pessoas da Idade Média dormissem continuamente por 8 horas. Registros históricos indicam que elas praticavam o que se chama de sono bifásico. Dormiam por algumas horas após o crepúsculo, acordando por 1 ou 2 horas ao redor da meia-noite, antes de retornar ao sono até o amanhecer. Durante essa vigília no meio da noite, as pessoas podiam rezar, conversar em voz baixa com os que estavam ao seu lado, cuidar do fogo, verificar os animais ou até visitar vizinhos. Alguns textos médicos da época sugerem que essa hora da meia-noite era vista como ideal para a concepção, um momento de serenidade e tranquilidade. O padrão de primeiro e segundo sono não era interpretado como insônia ou distúrbio do sono. Era apenas o ritmo natural do descanso humano, antes que a iluminação artificial estendesse as horas de vigília até altas horas da noite. Alguns estudiosos do sono defendem que esse padrão bifásico pode ser, na verdade, mais natural para os seres humanos do que as 8 horas de sono ininterrupto que a sociedade moderna costuma almejar. Enquanto você repousa em seu leito de palha, imerso na penumbra da casa e ouvindo a respiração tranquila dos seus familiares, pode-se perceber retornando a esse antigo jeito de dormir. O trabalho árduo do dia deixou seu corpo exausto de uma forma que os treinos contemporâneos raramente conseguem replicar. É uma fadiga genuína, profunda, que transforma a simples cama em um verdadeiro luxo. O aroma da fumaça de madeira flutua no ar, misturando-se ao cheiro terroso do telhado de palha e ao leve odor proveniente do gado próximo. Com o tempo, esses cheiros tornam-se familiares, representando o cotidiano da vida medieval. Assim como os cheiros de produtos de limpeza ou aromatizadores em lares modernos, essa essência é parte do ambiente. Do lado de fora, a aldeia apresenta sua própria sinfonia noturna. Um cachorro late de tempos em tempos, sinalizando a presença de uma raposa ou texugo que se aproxima dos currais. O vento sussurra entre os telhados de palha, movendo os galhos de antigos carvalhos que guardam a borda da aldeia. Da direção do riacho, o som constante do moinho d'água ressoa, mesmo à noite, quando o fluxo é forte o bastante. Esses sons têm um significado e um padrão que podem passar despercebidos por um visitante de hoje. O ritmo do moinho indica que os níveis de água estão adequados, prometendo uma moagem eficiente do grão no dia seguinte. Os sons dos animais revelam que não há ameaças à vista nas redondezas. A direção do vento traz indícios sobre o clima do dia seguinte, orientando quais tarefas devem ser priorizadas ao amanhecer. A relação dos medievais com a noite era repleta de nuances. A escuridão escondia perigos reais, desde acidentes em locais mal iluminados até predadores, sejam eles animais ou humanos, que se beneficiavam da cobertura noturna. Além disso,
Medos espirituais se intensificavam após o pôr do sol, com crenças em criaturas e forças sobrenaturais que dominavam a escuridão. Contudo, a noite também oferecia seus presentes: o descanso do trabalho, a união familiar e o céu estrelado, que servia a propósitos práticos e espirituais. As estrelas orientavam as estações e até mesmo as horas, inspirando uma admiração que conectava as pessoas a tradições religiosas e filosóficas que perduram por milênios. Os aldeões medievais possuíam um conhecimento profundo dos padrões celestiais, adquirido ao longo de gerações de observação. Eles sabiam quais estrelas sinalizavam o início da época de plantio, quais constelações anunciavam a chegada do inverno e como utilizar o céu noturno como um calendário e relógio naturais. Esse saber não era registrado em livros, mas passado adiante por meio de ensinamentos diretos e experiências compartilhadas. A noite também proporcionava uma solidão rara na agitação do dia a dia da aldeia. Um breve passeio sob o céu noturno poderia oferecer um dos poucos momentos verdadeiramente privados disponíveis. Uma oportunidade para reflexão, oração pessoal ou simplesmente um espaço para respirar longe da constante presença dos outros. Esses instantes ajudavam a equilibrar a intensa natureza comunitária da vida medieval, especialmente para aqueles que se mantinham acordados nas horas mais profundas da noite, parteiras assistindo partos, monges em oração ou aldeões durante suas vigílias. O mundo adquiria uma nova dimensão. Os sons se espalhavam pelo ar sereno, enquanto caminhos familiares se transformavam em paisagens misteriosas, exploradas pelo toque e pela memória. O próprio tempo parecia fluir de maneira distinta. Nesta casa escura, cercado pela família adormecida, você sente uma conexão profunda com inúmeras gerações que também encontraram descanso em circunstâncias semelhantes. Apesar das enormes disparidades tecnológicas entre o seu mundo e o deles, a vivência humana da noite, com sua vulnerabilidade, mistério e renovação, permanece essencialmente a mesma. Após um dia desgastante na Idade Média, o sono chega com facilidade. Os pensamentos começam a apaziguar enquanto você se acomoda em sua cama simples. Os últimos sons que ecoam são o suave estalar das brasas e a respiração tranquila dos que se levantarão antes do alvorecer, prontos para mais um dia de cuidados com os campos, os animais e entre si, em um mundo que mantém um delicado equilíbrio. Conforme sua mente flutua em direção ao sono, você carrega consigo uma nova apreciação por essas vidas medievais, que, apesar de mais desafiadoras em muitos aspectos, são ricas em experiências diretas e laços comunitários que muitos modernos sentem falta. A vila medieval repousa sob um manto de estrelas, as mesmas que brilharão sobre ela amanhã e por muitos séculos. Na calma que precede os sonhos, há um consolo nessa continuidade, um fio que liga sua breve visita à história contínua de vidas humanas, em harmonia com a terra, o céu, as estações e a comunidade. Os sonhos surgem com facilidade em seu colchão de palha. O cansaço físico acumulado de um dia medieval se instala profundamente em seus músculos, um tipo de fadiga que os exercícios modernos raramente proporcionam. Essa é a fadiga genuína que resulta de usar o corpo como principal instrumento de sobrevivência. A escuridão é total, envolvendo a casa adormecida como um cobertor pesado. Ao acordar, ainda não é dia claro. O interior é sombrio, exceto pelo suave brilho avermelhado do fogo que se mantém aceso. Alguém se levantou durante a noite para adicionar um pouco de lenha, preservando as brasas até amanhã. Você escuta a respiração serena da família ao seu redor. Esse despertar no meio da noite seria algo completamente normal para as pessoas da Idade Média. O pai se senta em seu colchão de palha,
sem surpresa ao ver você acordado também. Meia-noite, ele murmura, tomando cuidado para não incomodar os outros. Um bom momento para refletir. Os medievais se referiam a esse intervalo entre o primeiro e o segundo sono como vigília. Era um tempo precioso para oração, conversas suaves ou simples meditações. No inverno, quando a escuridão se estendia por mais de 14 horas, esse despertar à meia-noite oferecia uma pausa natural na longa noite. Eu penso nas estações que virão, diz o homem, enquanto cutuca suavemente o fogo. O plantio da primavera não está longe agora. Os sinos da igreja tocarão por candelmas em breve, marcando a metade entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera. Suas palavras revelam como as pessoas medievais mediam o tempo, não por meses abstratos de um calendário, mas pelo ciclo natural das estações, com festivais da igreja pontuando essa jornada. Seu ano seguia um ritmo ancestral, com solstícios e equinócios sinalizando o percurso do Sol, criando 8 segmentos para o ano. Cada transição trazia suas próprias tradições, tarefas e expectativas. O Candelmas, no início de fevereiro, anunciava os primeiros indícios de preparação para a primavera. Em toda a Europa, os camponeses começavam a inspecionar seus arados, a classificar sementes e a observar os sinais do aquecimento da terra. O tempo exato variava conforme a região. O que funcionava no sul da França não se aplicaria no norte da Inglaterra. Por isso, o conhecimento local, passado de geração para geração, era fundamental. Os mais velhos dizem para observar os arbustos de sabugueiro, continua o homem. Quando os botões começam a inchar, é hora de preparar as bordas dos campos. Meu pai me ensinou isso, assim como o pai dele antes dele. Esse saber transmitido de geração em geração manteve as comunidades vibrantes ao longo de séculos de transformação. Sem livros ou educação formal, a sabedoria prática era compartilhada diretamente, de pessoa para pessoa. As crianças aprendiam através da observação, ajudando e gradualmente assumindo responsabilidades maiores até que dominassem habilidades complexas. A conversa se esvai em um silêncio acolhedor. Do lado de fora, uma coruja solta seu rute, sendo respondida por outra distante. Eventualmente, o homem se espreguiça e se acomoda novamente em seu colchão. Durma bem, ele murmura. O segundo sono é sempre o mais doce. Você se entrega ao sono novamente, envolto pelo profundo silêncio que só reina em um mundo livre do zumbido elétrico e do tráfego distante. Desta vez, seus sonhos se enchem de imagens medievais, campos de grãos ondulando, sinos de igrejas marcando as horas, mãos habilidosas transformando lã em fios. Ao acordar novamente, a luz suave antes do amanhecer filtra-se pelas frestas da porta e pela chaminé. A família já está em movimento. A mãe se agacha na lareira, soprando as brasas de ontem, até que novas chamas surjam. As crianças enrolam seus cobertores de dormir. O dia recomeça, assim como aconteceu milhares de vezes antes, nesse ritmo ancestral. Mas hoje, você percebe algo distinto na qualidade da luz e nos sons que vêm do lado de fora. Há uma leve mudança no ar, um suavizar quase imperceptível. Você passou as últimas semanas do inverno em um sono profundo, e agora os primeiros sussurros da primavera começam a se manifestar no mundo medieval. Você sente isso? Pergunta a mãe, notando sua expressão enquanto você sai com um balde de madeira para buscar água do barril de chuva. A transição do ano é fria, mas marcada por algo diferente. Ela está certa, mesmo com a geada estalando sob os pés. O canto dos pássaros matinais também mudou. Novas vozes se juntam ao coro, migrantes retornando dos destinos quentes do sul. A vila parece a mesma, mas há uma nova energia no ar.
enquanto as pessoas se movem entre suas tarefas com um pouco mais de vigor. Na Idade Média, as pessoas estavam profundamente conectadas a essas transições sazonais. Sua sobrevivência dependia da capacidade de interpretar sinais sutis da natureza e reagir de forma adequada. Plantar muito cedo poderia levar as mudas à morte pela geada, enquanto esperar demais encurtaria a temporada de crescimento, prejudicando as colheitas. Cada decisão carregava um peso significativo quando seu suprimento de alimentos para o ano estava em jogo. Na periferia da vila, homens examinam seus arados, verificando as vigas de madeira em busca de rachaduras e as lâminas de ferro quanto ao desgaste. Eles discutem os reparos necessários antes que a terra esteja macia o suficiente para ser arada. Mulheres inspecionam as sementes guardadas, testando sua viabilidade ao morder os grãos, checando se ainda estão firmes e viáveis. Os ritmos da vida agrícola dominavam tudo na vila medieval. Cada estação trazia seus próprios trabalhos, prazeres e desafios. A primavera era tempo de arar e plantar, enquanto o verão exigia capinas e colheitas precoces. O outono era a época de colheita principal, e o inverno se concentrava no processamento das colheitas, reparo de ferramentas e atividades internas como fiação e tecelagem. Esses padrões sazonais criavam uma vida que fluía em ciclos, ao invés da progressão linear que muitas vezes caracteriza a vida moderna. O camponês medieval não pensava em avançar na vida da maneira que nós, hoje, poderíamos. Para ele, o sucesso significava manter o equilíbrio, garantir comida suficiente para durar até a próxima colheita, cuidar do gado e criar filhos que continuariam a cultivar a terra. Venha ver, chama uma criança puxando sua manga. Ela te conduz a um lugar ensolarado, ao lado da parede de uma cabana, onde pequenos brotos verdes começam a surgir do solo. São as primeiras cebolinhas da primavera, diz a mãe, com um brilho nos olhos. Podemos usá-las no nosso ensopado esta noite. A alegria da criança com esses brotinhos faz todo o sentido. Depois de meses consumindo alimentos estocados e enfrentando opções escassas, as primeiras folhas verdes frescas da primavera são verdadeiros tesouros. Elas trazem os nutrientes que faltam nas refeições do inverno, simbolizando o fim da escassez, aquele período crítico em que os suprimentos do ano anterior se esgotavam antes que as novas colheitas estivessem prontas. Na aldeia, o ar está repleto de movimentação para a chegada da nova estação. Homens trabalham na limpeza dos estábulos, espalhando o valioso esterco pelos campos para enriquecer a terra. As mulheres arejam as roupas e os cobertores de inverno, estendendo os itens de lã sob o sol primaveril para afastar as traças e revitalizar as fibras. As crianças mais velhas desobstruem os valões para se prepararem para as chuvas da primavera, enquanto as mais novas coletam gravetos na borda da floresta. Todos se unem em um esforço coletivo, com pouco a ser discutido. Cada um conhece seu papel nessa dança ancestral de sobrevivência. O que realmente impressiona é a harmonia do processo. Nada acontece de forma isolada. O gado produz esterco que fertiliza os campos com grãos para humanos e animais. As cinzas das fogueiras se transformam em adubo para as plantas. Até os resíduos humanos são integrados ao sistema agrícola. Essa economia circular não surge de ideais ambientais, mas da pura necessidade e praticidade. Em um mundo onde nada é facilmente substituído ou comprado, tudo tem seu valor. Os aldeões medievais eram verdadeiros mestres em reutilizar, consertar e reciclar. Ao meio-dia, você se junta a um grupo de mulheres que preparam canteiros de vegetais próximos às suas cabanas. Esses jardins complementam as colheitas principais com vegetais, ervas e plantas medicinais. Enquanto trabalham, as mulheres conversam,
suas mãos se movendo com uma eficiência impressionante. Minha avó dizia que devemos plantar pela lua, comenta uma mulher mais velha, quebrando torrões de terra com uma ferramenta de madeira. Vegetais de raiz quando a lua minguar, e plantas folhosas quando ela crescer. As outras assentem, em concordância. A agricultura medieval entrelaçava observações práticas com elementos folclóricos e crenças espirituais, onde as fases da lua e as posições das estrelas influenciavam o calendário das atividades. Enquanto você cava ao lado delas, percebe o quão conectadas essas pessoas estão com seu suprimento de alimentos. Cada caloria que consomem passou pelas suas mãos inúmeras vezes, costurando, cuidando, colhendo, processando e cozinhando. Há uma intimidade na subsistência que as pessoas modernas raramente conhecem. Vamos abençoar os arados neste domingo, diz uma mulher mais jovem. Assim, os homens poderão começar a arar a terra, se o tempo permitir. A bênção das ferramentas e sementes representa mais uma maneira de o cristianismo medieval se entrelaçar à vida agrícola. As práticas religiosas não são separadas do cotidiano. Elas o tornam sagrado e organizado. O plantio inicia-se com oração, as colheitas terminam em agradecimento, e os ciclos da natureza refletem a ordem divina. Conforme a tarde se transforma em noite, você segue até a borda da aldeia, onde vários homens se dedicam a um projeto em comum. Eles estão reparando a ponte de madeira que cruza o riacho, trocando tábuas desgastadas e reforçando suportes que foram enfraquecidos pelas cheias do inverno. Manutenções comunitárias como essa ocorriam com frequência, onde todos os moradores participavam de projetos que traziam benefícios para a coletividade. Estradas, pontes, o poço da aldeia e as defesas precisavam de cuidados compartilhados. O esforço era o tributo que cada um pagava por pertencer à comunidade. Segure firme isso, instrui um homem mais idoso enquanto posiciona uma viga de madeira. Você se junta a ele, sentindo a textura áspera sob suas mãos. A madeira ainda carrega o frio do inverno, mas o suor dos homens se mistura ao ar fresco. Eles trabalham em silêncio, cada um ciente de seu papel, sem necessidade de constantes instruções. O que estão erguendo não se encaixa nos padrões de beleza modernos. São toras e tábuas utilitárias, unidas por juntas simples e pinos de madeira. Contudo, essa estrutura cumprirá sua função com eficiência por muitos anos, até que novos reparos sejam necessários. A infraestrutura medieval não era feita para durar, mas para ser mantida com recursos limitados. Quando a luz do dia começa a se apagar, o sino da igreja toca, chamando a todos para as vésperas, o serviço de oração do crepúsculo. Alguns aldeões param de trabalhar na hora e se dirigem à pequena igreja de pedra, enquanto outros seguem com suas tarefas, talvez murmurando preces enquanto trabalham. O sino marca o tempo, mas não impõe obediência a todos. As necessidades práticas frequentemente assumem prioridade, mesmo em uma sociedade tão religiosa. Você se junta aos que vão à igreja, inclinando-se para passar pela baixa porta de pedra. O interior é simples, mas cheio de paz. Sombras se acumulam nos cantos, enquanto os últimos raios de sol entram por janelas pequenas e altas. Sem vidro, apenas persianas de madeira que podem ser fechadas contra tempestades. As paredes são adornadas com pinturas simples que contam histórias bíblicas e retratam santos. Essas imagens funcionam como livros para os que não sabem ler, transmitindo narrativas religiosas a quem não pode decifrar palavras. As cores, terrosas e desbotadas, são feitas de minerais locais, plantas e aglutinantes como gema de ovo. Os aldeões ficam em pé ou se ajoelham sobre o chão de terra batida, pois não há bancos nessa igreja modesta. O padre,
Um pouco mais instruído que seu rebanho, mas distinto pelo seu papel, conduz as orações em latim com uma entonação melódica. Poucos compreendem as palavras, mas todos sabem quando responder com Amém ou fazer o sinal da cruz. O breve serviço chega ao fim quando a luz do dia se apaga completamente. As pessoas saem, trocando cumprimentos silenciosos ou fazendo planos para ajudar os vizinhos nas tarefas do dia seguinte. A aldeia se adapta ao ritmo da noite. Fogueiras são acesas para o cozimento da ceia. Animais são colocados em segurança ou trazidos para dentro de casa. As crianças são chamadas para dentro, encerrando o jogo. O jantar desta noite parece um pouco mais generoso que o de ontem. O mingau agora conta com mais ingredientes. Aquelas cebolinhas de primavera que a criança lhe mostrou, ervilhas secas guardadas do ano passado e uma pitada de preciosa carne de porco salgada para dar sabor. E ainda há uma surpresa. Uma cesta de ovos trazida por um vizinho, cujas galinhas começaram a botar mais com os dias mais longos. A roda gira, diz o pai, quebrando um ovo na tigela de madeira, onde sua esposa mistura a massa para o pão achatado. O inverno rigoroso dá lugar à estação da abundância. Essa simples afirmação encapsula a visão de mundo medieval. A vida como uma roda, em vez de uma linha, girando através de estações que sempre retornam. Há um conforto nessa compreensão cíclica. Os tempos difíceis passarão, os bons voltarão, e a comunidade se manterá firme em meio a essas oscilações naturais. Depois do jantar, quando a escuridão cobre a aldeia, as atividades migram para o interior das casas. À luz da fogueira, a família se reúne em torno de pequenos projetos, remendando roupas, esculpindo colheres de madeira, consertando ferramentas danificadas. As mãos estão sempre em movimento, enquanto as conversas vão e voltam, intercaladas por bocejos que revelam o cansaço acumulado do dia. O pai narra uma história sobre a origem da aldeia, de tempos remotos, uma mistura de fato e fantasia, onde se torna difícil distinguir o real do embelezado após séculos de relatos orais. Mas essa narrativa cumpre seu papel, ligando a família aos ancestrais, fortalecendo seu sentimento de pertencimento a esse lugar. Essa conexão com a terra e a linhagem ancorava a identidade medieval de formas que os modernos poderiam admirar. A maioria dos aldeões passou a vida inteira a poucos quilômetros de onde nasceu. Conhecem cada árvore, cada curva do terreno, cada mudança das estações em seu pequeno mundo com uma intimidade profunda. Os restos de seus antepassados descansam no cemitério da igreja, e seus descendentes cultivarão os mesmos campos. Raízes profundas criam resiliência. As aldeias medievais resistiram a guerras, pragas, fomes e agitações políticas que poderiam devastar comunidades menos enraizadas. Quando a calamidade batia à porta, as pessoas se reerguiam, pois não conseguiam imaginar viver em outro lugar. Sua identidade estava intrinsecamente ligada ao seu território e à relação que tinham com a terra. Com o passar da noite, as conversas vão se apagando. A mãe alimenta o fogo, preservando as brasas para o amanhecer. A família se ajoelha para as orações noturnas, expressando palavras simples de gratidão pelo alimento do dia e pela proteção da noite que se aproxima. Em seguida, se acomodam em suas camas, arranjos semelhantes aos da noite anterior. Durma bem, murmura a mãe. Amanhã começamos a arar a terra. Suas palavras trazem um duplo sentido. O ato de preparar o solo para um novo crescimento é também uma metáfora para a grande mudança das estações. A comunidade se movimenta coletivamente, saindo do introspectivo inverno em direção à expansiva primavera. Enquanto você repousa em sua cama simples, reflete sobre o que vivenciou nesta aldeia medieval. As dificuldades são inegáveis. Um trabalho físico que exauriria os corpos contemporâneos, uma dieta restrita,
a vulnerabilidade a doenças e intempéries, além da falta de privacidade e autonomia. Contudo, existe uma coerência nessa vida que parece cada vez mais rara nos dias atuais. Esses aldeões têm uma conexão direta com sua comida, sua comunidade e o meio ambiente. Eles compreendem os sistemas que os sustentam porque podem ver e tocar cada elemento. Seu trabalho gera resultados imediatos e palpáveis. Os laços sociais se fortalecem diariamente através do esforço compartilhado e da interdependência. A visão de mundo medieval trazia algo que se torna cada vez mais esquivo hoje em dia: integração. O sagrado e o secular não eram mundos à parte, mas aspectos de uma vida unificada. O trabalho e o descanso seguiam ritmos naturais, em vez de horários arbitrários. A produção e o consumo ocorriam no mesmo espaço, muitas vezes pelas mesmas mãos. É claro que idealizar a vida na aldeia medieval seria um erro. A precariedade, a falta de assistência médica, as limitações à liberdade pessoal e as oportunidades restritas geravam sofrimento real. Poucas pessoas modernas trocariam suas vidas voluntariamente pelas condições de um camponês no século XIV. Enquanto você se entrega ao sono em seu leito de palha, aquecido pelo fogo brando e pela respiração dos seus familiares ao redor, uma pergunta surge: será que ainda podemos aprender algo com esse modo de vida ancestral? Talvez a aldeia medieval tenha lições valiosas sobre o uso consciente dos recursos, sobre a resiliência da comunidade e sobre viver em harmonia com os ciclos da natureza. Do lado de fora, uma coruja chama, emitindo um som profundo e misterioso que parece atravessar os séculos. A noite medieval envolve a aldeia adormecida, a mesma escuridão que foi compartilhada por inúmeras gerações antes de você e que ainda será vivida por muitas outras. Neste instante atemporal, onde vigília e sonho se encontram, a distância entre o passado e o presente se torna tão fina quanto uma folha de papel. Sua respiração vai se acalmando, acompanhando o ritmo da casa que repousa. A palha sob seu corpo, que antes parecia estranha, agora se revela reconfortante em sua simplicidade. Seus músculos relaxam, pesados pelas memórias de um trabalho honesto realizado em conjunto. O aroma do fogo controlado se transforma em um amigo familiar, ao invés de um incômodo. O sono se aproxima, não como uma fuga, mas como um passo natural no ciclo do dia, mais uma volta da grande roda que rege a vida neste mundo medieval. Seus pensamentos se tornam vagarosos e sonhadores, flutuando entre observações e reflexões sem pressa. Nos últimos momentos de consciência, você guarda imagens que persistirão além desta viagem no tempo. Mãos que cultivam a terra que alimentou gerações, crianças que aprendem habilidades ancestrais através da observação atenta e uma comunidade que transita pelas estações com a graça de uma tradição profunda e um propósito comum. A aldeia medieval repousa como sempre fez, por centenas de anos, e continuará a fazer por muitos mais. Suas lições sobre a harmonia com os ciclos naturais, a sabedoria dos limites e a força da interdependência comunitária permanecem acessíveis àqueles que desejam encontrá-las. Ao se render ao sono, você encontra consolo na certeza de que esses padrões perduram em nossa memória coletiva, aguardando para serem redescobertos quando necessário. E assim, com esse pensamento, você se entrega aos sonhos, levado pela corrente atemporal que flui entre passado e presente, entre vigília e sono, entre o que foi e o que pode voltar a ser. Feche os olhos e permita-se adormecer.